Graça e paz. Amém. Shalom. Shalom. Vocês estão bem? Que bênção. Eu estou muito feliz de retornar a esta casa. Quem estava aqui domingo passado, não é isso? Foi domingo passado? É que é tanto dia pregando e viajando. Domingo passado, quem estava aqui domingo passado? Quem não estava aqui domingo passado? Onde você estava? Domingo você vem para a igreja, viu? Deixa a visita em casa, deixa o papai, o cachorro, o tio, o periquito. Domingo, venha para a igreja. Recarrega a tua bateria para a semana toda. Domingo passado foi um culto excepcional. Verdade. E esse domingo não vai ser diferente. Você realmente está pronto para tudo que Deus tem para fazer aqui essa noite? Está mesmo? Eu quero louvar a Deus pela vida do profeta Renato, da pastora Michele. Obrigado. O profeta tem sido mais do que um amigo. A Bíblia diz que em todo tempo você ama um amigo. Na angústia te nasce um irmão. E eu quero louvar a Deus por esse casal que tem sido muito mais do que amigos, não só para o meu ministério, mas como para a minha vida pessoal. Porque existem alguns tipos de pessoa, e você já vai anotando aí que eu já estou te ensinando, tá bom? Existem pessoas que você só vai ter no teu ministério. Se você pegar essa pessoa e colocar na sua vida pessoal, você vai ter problema. Ela só serve para trabalhar com você no sentido ministerial. Você não consegue colocar na sua vida pessoal. Por outro lado, tem pessoas que você só consegue colocar na sua vida pessoal. Ela serve para ser teu amigo, mas ela não serve para estar com você ministerialmente falando. E algumas poucas pessoas você vai poder ter em ambos os lados da sua vida. Elas vão servir para serem teus amigos e elas servirão para estar na tua vida ministerial. Elas vão estar para os dois, porque como teu amigo ela vai ter intimidade com você, mas isso não vai fazer com que ela use essa liberdade para interferir no ministério. E por outro lado, ministerialmente falando, ela vai te respeitar ainda que tenha intimidade com você como amigo. E eu quero louvar a Deus e agradecer, e não perder esse tempo inicial, mas agradecer a Deus. Obrigado pelo carinho de vocês, pela amizade. Deus abençoe vocês, e eu espero que o tempo de salvação seja cada vez maior, no sentido quantitativo de pessoas e no sentido qualitativo, pela qualidade daquilo que se tem dentro desta casa. Deus abençoe vocês. Obrigado. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, você que trouxe, por gentileza. Livro do Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 14. Livro do Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 14. Enquanto você abre a sua Bíblia, tem uma família que está assistindo a gente. Eu até brinquei ali com a pastora Michele e disse que eu ia apresentá-los, que é a irmã Leci, a Larissa e a pequena Maitê. A Maitê tem 4 anos, vai fazer 5 anos agora no dia do meu aniversário. Parece uma boneca. E ela está lá assistindo a gente. Estão lá na cidade de Tubarão, Santa Catarina, e eles me avisaram aqui, e eu disse que ia citar. Deus abençoe vocês, obrigado por estarem aí, e que Deus possa também visitá-las, e essa presença que está aqui no Tempo de Salvação, aqui em Rio Verde, Goiás, também alcance vocês aí. E quem sabe em breve a gente também não tem Tempo de Salvação em Tubarão, Santa Catarina. Glória a Deus. Quem crê nisso? Amém. Deus abençoe vocês.
Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 14. Quem achou com o sinal bem forte, diga amém. Amém. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Amém. A gente vai fazer aquele combinado que eu disse aqui no domingo passado. Você me presta toda a atenção que você puder me dar agora. E aí a gente vai chegar naquela parte boa que a gente fala em mistério, chora, anda por cima das cadeiras. Eu estava na chácara ministrando para os líderes, e no final o negócio ficou tão bom que teve alguém, eu não sei quem foi, que pegou uma cadeira e estava balançando. Quem que foi? É isso. A gente tem que parar com essas coisas. A gente está na presença de Deus. O estádio não pode ganhar da gente, não. O Sambódromo lá no Rio de Janeiro e São Paulo não pode ganhar da gente, não. Lá o povo grita por um time que nem conhece o torcedor. Lá no Sambódromo o pessoal estoura a mão tocando, dançando, se endividando por uma festa de 40 minutos que vai se arrepender o ano inteiro porque a escola perdeu por alguém que troca o presidente, nem sabe quem foi que desfilou. Mas aqui a gente está fazendo para um Deus que é vivo, é poderoso e conhece cada um de nós pelo nome. Então a gente não pode perder para eles, não. Desconfie sempre de alguém que quer colocar Deus numa caixa. Entenda, ninguém limita Deus. E a gente também não pode ser limitado para adorar a Deus, não. E se alguém quiser pensar errado, que pense. Um dia Davi estava pulando, não tinha cueca naquela época. E era bata. Você já entendeu, não já? Porque se Davi está pulando, o que acontece com a bata? Sobe e não tem cueca. Mas era o rei. Alguém abriu a janela e disse assim: como é que pode estar o rei como um vadio? Como que ele tem uma postura dessa? Mas sabe quem falou? Quem não foi buscar a arca. Porque quem estava carregando ela sabia exatamente o que estava fazendo. Davi se preocupou para quem estava dentro do palácio olhando pela janela. Ele, a cada 6 passos eu estou oferecendo um sacrifício. Já andei mais de 20 quilômetros para cada passo matar um animal. Eu já vi 2 pessoas morrerem tocando na arca e tive que fazer um velório. Mais de 20 anos essa arca está perdida e agora eu estou entrando com ela na minha cidade. Pense o que quiser pensar. Eu sei qual é o peso de carregar a presença de Deus. Então quiser me chamar de vagabundo, de vadio, chama do que quiser, mas na presença de Deus eu vou chorar, eu vou falar em língua estranha, eu vou adorar a Deus, eu vou subir na cadeira, eu vou levantar, eu vou assoviar, mas eu vou fazer o necessário. Tudo bem que estiver incomodado, prefere o palácio, fica no palácio, mas entre o palácio e a presença, desculpa, eu prefiro a presença. Glória a Deus. Né, profeta? Fica no palácio. Eu prefiro que vote, glória. Eu prefiro chique na presença. Não é melhor? É. Então a gente vai chegar nessa parte boa, mas eu preciso que você me preste a sua atenção para a gente chegar nessa parte, combinado? Tá combinado? Tempo de salvação. Amém. Durante o período do Egito, muitas coisas aconteceram. E uma coisa que a gente precisa desmistificar é que o Egito é um lugar que não tem nada, um lugar pobre, porque não é assim. O Egito era a maior potência da sua época. Quando Abraão teve fome, Abraão foi para o Egito. Quando houve uma grande fome na terra na época de Isaac,
sabe que foi para o Egito. Você lembra da posição de José no Egito? Governador. E lembra do sonho de Faraó? 7 vacas magras comiam 7 vacas gordas, porque seriam 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E quando José estava administrando o Egito, o que foi que aconteceu? O mundo inteiro foi comprar alimento aonde? No Egito. Então o Egito é a maior potência da sua época. O passaporte egípcio é o melhor de todos. Ninguém tem um passaporte melhor do que o passaporte egípcio. O Egito é o berço de conhecimento do mundo antigo. O Egito constrói coisas que ninguém está construindo, tem ciência que ninguém tem. O Egito é um lugar grande, é uma potência. Falar de Egito da época de Moisés é a mesma coisa que falar de Estados Unidos hoje. É grande, é poderoso. Só que no meio de toda essa construção egípcia, há um povo que está lá cativo, que são os ivrim, os hebreus. Eles estão lá e trabalhando num sistema escravocrata. E eu preciso perder um certo tempo aqui para te lembrar, embora que aqui no Brasil a gente teve um período de escravo. Porque quando a gente fala escravo, a gente às vezes não imagina o que seja a profundidade do que é um trabalho escravo. Porque trabalho escravo é assim, ó, não tem domingo, não tem sábado, não tem final de semana, não tem férias, não tem 13º, não tem horário de almoço, não tem horário de entrar, não tem horário de sair. Você se desgasta ao ponto de morte trabalhando. Isso é escravo. Escravo não tem casa. Escravo não tem geladeira, escravo não tem fogão, escravo não tem cama, escravo não tem ar-condicionado, escravo não tem Bolsa Família, escravo não tem auxílio do governo, escravo não tem plano de saúde, escravo não tem atendimento, escravo não tem pausa, escravo não tem vaso, não tem chuveiro, não tem papel higiênico. E eles são escravos num lugar que bate mais do que 50 graus durante o dia. E não tem sombra. Também não tem bebedouro para beber água gelada a hora que quiser. Na verdade, nem água tem. A água é o suficiente para que eles não morram tão rápido. E a comida não é um alimento balanceado. Não tem dieta, não tem proteína, não tem arroz, não tem feijão, não tem whey protein. Não tem academia, não tem crossfit, não tem fisioterapia, não tem nada. Escravo. Trabalhando todos os dias debaixo de um sol de 50 graus e à noite pegando um frio de menos do que 5 graus. Que não tem um edredom de fio egípcio para se cobrir, mas tem que jogar areia quente do deserto por cima. É dessa realidade que nós estamos falando. Só que dentro desta realidade Deus tem uma promessa. E a promessa é que Deus levantaria alguém para ser o libertador do povo do Egito. 400 anos cativos, até que a promessa se cumpre e nasce um homem que Deus vai usar para ser o libertador do povo do Egito. Só que quando Deus faz essa promessa, entenda a promessa que Deus vai fazer. Deus diz assim: eu vou usar um homem, eu vou levantar um libertador. Entende que a condição que eles estão vivendo, parece que a promessa é muito pequena perto da realidade que eles vivem. Porque eu estou falando de uma grande potência que está escravizando um número gigante de pessoas, e a promessa que Deus faz é: eu vou levantar um homem para ser o libertador. É conflitante, não é? Estamos falando de uma potência escravizando todo de um povo, e Deus fazendo uma promessa que vai usar quantas pessoas? Quantas? Deus não precisa de muita gente.
Na verdade, Deus não precisa de nada. Porque quando Deus quer fazer uma promessa, Deus só precisa de alguém. Só precisa de alguém. Entenda que quando Deus faz promessas, a realidade que nós enxergamos não condiz com a promessa que Ele fez. Porque quem está no Egito, tomando chicotada nas costas, fazendo uma refeição por dia, sendo afligido por 400 anos, não consegue visualizar que um único homem consiga libertar o povo do Egito. Porque quando se ouve essa promessa, Deus vai levantar um libertador. Alguém pode até rir dizendo assim, mas como que Deus vai usar um homem só para mudar a realidade de tantas vidas? É que promessas de Deus não estão condicionadas à natureza humana. Eu vou melhorar porque você perdeu uma grande oportunidade. As promessas de Deus para a tua história não estão ligadas a... Glória a Deus! As promessas de Deus não estão ligadas ao teu QI. Verdade. As promessas de Deus não estão ligadas ao teu diploma. As promessas de Deus não estão nem ligadas à tua realidade. Porque se tem uma coisa que Deus sabe fazer, é promessas e promessas que conflitam com a realidade. Só para você entender, Abraão já era velho e casado com uma velha, e eram dois velhos para fazer um menino. Eu não sei qual milagre foi maior, se foi Abraão funcionar, ou se foi Sara menstruar para poder ovular, mas os dois milagres aconteceram no mesmo dia para dois velhos dar a luz a um menino. Mas você quer mais? Deus continuou prometendo, mas Isaac arrumou uma mulher que era estéril, e ela deu à luz filhos, e não foi qualquer filho, já veio logo gêmeos para uma mulher que era estéril. Glória a Deus! Quando Deus faz promessas, Ele não precisa olhar para a tua realidade, Ele não precisa olhar para o que você tem na mão, Ele simplesmente precisa falar, e precisa de alguém disposto a estar na posição que Ele quer para que a promessa se cumpra. Aleluia! Posso profetizar algo sobre a tua vida? Glória a Deus! Não olha para a tua realidade, não olha nem para o espelho, porque se você olhar para o espelho, você vai achar que não é capaz que a promessa se cumpra. Apenas ouça o que Deus te disse, acredite e vá embora, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir aquilo que te prometeu. Esquece o lado, esquece a circunstância, esquece o lugar. Esqueça. A gente olha demais em volta e esquece de olhar para quem fez a promessa. É forte! Aí Moisés nasce no Egito. Agora, escute o que eu vou dizer. Quando Moisés nasce, Moisés vai passar boa parte da vida no Egito, 40. Como todo príncipe no Egito, ele precisa escrever um tratado. O que é um tratado? Seria quase igual uma tese de doutorado hoje em dia. Alguém faz uma graduação, uma pós, um mestrado, um doutorado. Na graduação você estuda uma matéria que você queira. Estudou direito, estudou administração, economia, teologia, medicina, enfim. Depois você pode fazer um mestrado. O que é um mestre? O mestre é aquele que conhece tudo o que falaram a respeito de um determinado assunto. Então o mestre não emite opinião, ele só conhece. Quem conseguiu me entender diz amém. Amém. Depois que ele conhece tudo o que falaram a respeito daquele assunto que ele estudou, ele vai para o doutorado. Aí ele vai passar pelo menos 4 anos da vida pesquisando. Para depois que ele pesquisou os 4 anos e ele já conhece tudo o que disseram a respeito daquele assunto, ele vai emitir a sua própria opinião. Viu como é difícil para emitir opinião? Ainda tem gente que chega na igreja hoje e quer dar opinião para Deus. Fala a Deus! Não, faz assim, vai por aqui,
realiza desse jeito. E Deus, você nem saiu da graduação ainda, já está querendo dar opinião. Moisés está no Egito. E sabe o que Moisés decide escrever? Moisés decide escrever um tratado sobre os deuses do Egito. Como que são os deuses no Egito? São de uma forma que a gente chama antroposomórfica. O que é isso? Que palavra é essa? Metade animal, metade ser humano, e eles têm uma imagem. Dentro do palácio de Faraó, tem vários deuses, com as suas respectivas imagens, e os seus respectivos sacerdotes. Então Moisés, para escrever o tratado, ele precisa passar pela fase do mestrado e do doutorado. Antes de emitir opinião, ele precisa conhecer todos os deuses do Egito. Então Moisés vai começar. Chama um sacerdote e diz: é sacerdote quem? Osíris. Moisés escreve. O que vocês dizem que faz? Faz isso, faz aquilo, cultua desse jeito. Ok. Próximo. Ísis. Vai lá, escreve. E você? Ra, e você Amon, e você Tote, e você Anubis. E Moisés vai escrevendo. Quando Moisés pensa que terminou, Moisés vai pensar: bom, no palácio eu acabei, e agora estão os escravos, porque eu preciso saber de todos os deuses que estão na terra do Egito. E os escravos que estão servindo ao Egito, nenhum deles cultua os deuses que estão no palácio, porque tem um Deus que está no Egito e que não mora no palácio. Ele está no meio dos escravos. Glória a Deus. Quem que vai explicar para Moisés? A sua própria irmã, a sua mãe. É ela quem cria Moisés, e ela vive no meio dos escravos. Moisés tem 2 irmãos mais velhos, Arão e Miriam. E Moisés vai perguntar assim: mãe, eu preciso terminar o meu tratado para eu emitir a minha opinião. E eu preciso que você me fale sobre o Deus dos Hebreus. Então, para eu acabar o meu tratado, mãe, qual é o nome do Deus dos Hebreus? Aí Moisés diz assim: Moisés, vai ficar meio complicado poder te explicar isso aqui. Porque parece uma pergunta tão simples, não parece? Se eu te perguntar qual é o seu nome, a pergunta mais simples que eu posso te fazer na vida. Só que Shem, nome, é uma profecia. Por que profecia? O seu nome é a maior profecia que você carrega na sua história. Porque aonde você for, gostando ou não de você, uma palavra vão ter que falar a teu respeito. Qual? O teu nome. Vai ter lugar que você vai chegar que vão dizer é gordo, em outro lugar é magro, num lugar é lindo, no outro lugar é feio. Mas uma coisa que todo mundo vai ter que falar a teu respeito é o seu nome. Então o seu nome é a maior profecia que você carrega. É por isso que lá no Oriente não se escolhe o nome simplesmente porque viu na televisão, porque gostou. Se escolhe o nome porque ele é uma profecia. É a palavra que será lançada a teu respeito o tempo todo. Você quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo. Quando Moisés nasceu, alguém colocou um nome nele, um Shem, um nome. O nome dele em hebraico, Moshe, retirado. Você quer ver se o nome é ou não uma profecia? Quando ele nasceu e era para ele ficar com a mãe, o que aconteceu com ele? Aí colocaram ele dentro de um cesto e prenderam junto aos juncos na margem do rio. Quando ele começou a chorar, uma escrava que ajudava a princesa, filha de Faraó, foi lá, olhou ele, chorou e fez o que com ele? Aí foram lá e entregaram ele para a mão da princesa. A irmã de Moisés, Miriam, chega para ele e diz assim: você é seu filho? Sim, mas você não é lactante, você não está dando leite, precisa amamentar a criança. Quem que vai amamentar o seu filho? Aí Miriam diz: eu conheço uma mulher. Ela diz: então vai lá chamar a mulher, pega o menino, retira dos braços e entrega de novo para a mãe. Quando o menino cresce, é retirado da mãe para crescer no palácio. Quando acostuma com o palácio, é retirado do palácio para chefiar escravo. Quando ele vai chefiar os escravos, ele mata o egípcio
egípcio é retirado do Egito e vai parar no deserto. Quando ele está no deserto, é acostumado com o deserto, é retirado do deserto para voltar para o Egito. Quando ele liberta o povo do Egito, ele é retirado do Egito para colocar o povo de novo no deserto. Quando ele chega no deserto, Deus retira ele do meio do povo para colocar ele em cima do monte. Quando ele acostuma com o alto do monte, Deus retira ele da terra e coloca ele no céu. É ou não é uma profecia? Sim. Entendeu? Então o nome é uma profecia, porque ela me define, ela me limita. Agora é que está o problema. Qual é o nome do Deus dos Hebreus? Porque não dá para dar um nome. Não dá para limitar quem é ilimitado. Glória a Deus. Não dá para tirar uma foto, colocar o polegar dele e imprimir uma identidade. Então a mãe de Moisés vai explicar algo para ele que eu vou tentar te explicar aqui, tá bom? Combinado? Ela vai dizer assim: Moisés, deixa eu te explicar como funciona no meio dos escravos, porque você nunca morou lá. Quando um escravo está lá no meio dos seus afazeres, está sofrendo muito, está doente, chegou no final de uma jornada de trabalho, ele está muito mal. Ele não pega o iPhone, ele não pega o seu Samsung, ele não pega o seu aparelho celular, ele não pede um delivery da farmácia, ele não abre a carteira e pega a Unimed, o Bradesco Saúde, ele não vai para a clínica da família, ele não vai para o UPA, ele não tem médico para atender, ele não tem remédio. Ele bebe pouca água, está com problema, insuficiência renal, cardiorrespiratória, ele tem problema de insolação, ele tem queimadura, a pressão arterial dele sobe, a pressão arterial dele desce demais no frio, hipotermia, ele tem uma série de problemas, falta de calcificação, excesso de cálcio nos rins, o sangue dele vai ficar complicado, então ele tem várias doenças, sente muitas dores, não dorme porque não tem cama, não tem ar-condicionado, não tem lençol, a única coisa que ele pode fazer é clamar. Então o escravo hebreu vai colocar a cabeça entre os joelhos, deitado na areia quente do deserto, e vai clamar. E no clamor desse escravo ele vai dizer: Atá Adonai Rafa, tu és o Deus que sara todas as enfermidades. Acredite se quiser, o Deus dos Hebreus entra na sua sucá, na sua tenda, e cura o escravo. Aí Moisés, nome? Então eu vou colocar que ele é o Rafa, porque ele é o Deus que sara. Só um minutinho, Moisés, espera aí, está rápido demais, desacelera. Porque Moisés, quando os escravos estão construindo, falta força, eles estão subnutridos, sem água, sem alimento. Ninguém está na musculação, ninguém é bodybuilder, ninguém está no crossfit. Aqui é pão e água, uma refeição só para puxar muito peso. Quando está faltando força, uma pedra de uma construção vai esmagar a família dos escravos que estão trabalhando, porque trabalha homem, mulher, criança e todo mundo que tiver em hebreu. Então eles começam a gritar Moisés. E aí eu fico imaginando Moisés dizendo: então eles pedem força para Adonai Rafa, o Deus que sara, para curar o músculo. Não, Moisés, aqui é diferente. É diferente como? Eles começam a dizer assim, ó: Tá, El Shaddai, porque tu és o Todo-Poderoso que dá força para quem está cansado. Eles viram um para o outro, Moisés, e dizem assim: Razak, Razak, venite razer, força, força, seja fortalecido, porque Ele é o Todo-Poderoso que nos dá força. Mas a gente vai.
Quando Ele faz justiça, Ele é o de ser pequeno, Ele é o de ser valoroso, Ele é o Eolam, o Jireh. Moisés, são 72 formas que o povo conhece esse Deus. Não dá para limitar Ele. Aí Moisés diz assim, mas se não tem um nome, eu não posso terminar o tratado, porque eu não posso botar os 72. Moisés fecha o tratado. Se tivesse gaveta, colocaria na gaveta. Se fosse hoje, salvava na nuvem, para não perder. Moisés sai do Egito e um belo dia está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. O que Moisés está fazendo? Ele está trabalhando por trás do deserto de Midian. Quando Moisés olha para o alto do monte, tem uma sarça. Deixa eu te explicar o que é sarça. Sarça é uma hortaliça, uma planta de mais ou menos 1,5 metro no máximo. Ao longo da vida, a sarça produz uma substância chamada shmem, azeite, óleo. Ao longo da vida, quanto mais a sarça cresce, mais óleo ela produz. Ao ponto que o óleo começa a banhar os galhos, a raiz, as folhas. E um belo dia, na alta temperatura do deserto, o que acontece com o óleo se você deixar no sol muito tempo? Pega fogo. Acontece igual no deserto. Toda a sarça morre do mesmo jeito no deserto. Como? Pegando fogo. Quando a sarça acende, o que está pegando fogo ainda não é a planta. O que está pegando fogo é o óleo. Quando o óleo que ela produziu a vida toda acaba, o fogo começa a consumir a planta. Conseguiu entender? Quando o óleo acaba, o fogo começa a consumir a planta. Quando o fogo vai consumindo a planta, ela cai e transforma-se em cinzas. Só que você há de convir comigo que uma planta de 1,5 metro não vai conseguir queimar 2 horas. E está lá Moisés apacentando a ovelha. E Moisés está olhando e está vendo uma sarça pegando fogo. Moisés continua e a sarça está pegando fogo. Deu a metade do dia, a sarça está pegando fogo. Deu a metade da tarde e a sarça está pegando fogo. Aí Moisés diz assim, sarça pegar fogo no deserto é normal. O que não é normal é uma sarça queimar por mais de 5, 6 horas e não se consumir. Você já cantou isso aqui, não já? Só nunca prestou atenção no que cantou, mas já cantou. Aí Moisés diz assim, eu vou ver o que está acontecendo. Mas Moisés está apacentando ovelha. É o trabalho dele. O que ele faz? Apacenta ovelha. Agora ele vai deixar as ovelhas. Você está ouvindo o que eu falei? Moisés vai deixar as ovelhas e vai ver o que aconteceu com a sarça. Quando ele chega no alto do monte, ele está se aproximando da sarça e alguém dá um grito. Da onde? Do meio? Moisés! Opa! Aqui eu sei que não tem ninguém. Estou pastoreando uma ovelha aqui há 40 anos e sei que não tem ninguém aqui. Moisés olha para um lado, olha para o outro e diz assim, eu sou mestre no Egito em divindade. Vou descobrir rápido. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa foi separado. Quem está falando de dentro da sarça é o próprio Deus. Só que deixa eu abrir um parênteses aqui para a gente continuar. Eu fico espantado com algumas coisas, profeta. Porque o deserto é um lugar que não tem nada. Sarça morre queimada no deserto sem ninguém ver. Mas o que me chama a atenção é como que uma sarça, uma planta de 1,5 metro de altura no meio do deserto, ela conseguiu atrair Deus para dentro dela.
assim, ó, todo ser que respira, louve. Isso é uma coisa que planta faz, é respirar. Você já estudou isso lá na escola. Lembrou da fotossíntese? Então, na respiração da planta, ela louva. Mas no louvor, ela conseguiu atrair Deus para ela. Uma planta no meio do deserto atraiu Deus para ela. E tem gente que passa a vida toda na igreja e não consegue ter Deus dentro de si. Canta, não quero. Ora, não quero. Dá oferta, não quero. E não consegue trazer Deus para a vida. Só que olha o que acontece, deixa eu explicar aqui. Quando o fogo acende, toda sarça morre queimada. E toda sarça, quando pega fogo, o holofote acende nela. O que coloca a sarça em evidência também a destrói. Mas o caso dessa sarça, o fogo está queimando, mas não está consumindo ela. E eu te disse que para o fogo consumir a sarça, precisa que acabe algo na sarça. O que precisa acabar? Óleo. Então essa sarça aqui tem óleo suficiente para não acabar. E como ela produziu tanto óleo na vida, o que era para destruí-la não destrói, a promove. Posso mesmo? O que era para destruir a tua história não vai. Vou repetir, o que veio para destruir a tua história não vai. Aleluia! Mas vai te colocar em evidência, porque o céu de Deus sobre a tua vida vai fazer o fogo arder, mas ele não vai. Aleluia! O que era para quebrar a tua empresa não vai. O que era para destruir o teu ministério não vai, porque a glória de Deus vai te manter. Eu acho que são mais duas pessoas nessa mesa. Glória a Deus! Eu sei que toda hora não dá porque enche o saco, mas uma vezinha só na mensagem pode. Eu queria que você virasse para quem está do teu lado e dissesse para ele: fica tranquilo. Fica tranquilo. Era para te destruir, mas não vai. Mas não vai. Vai te colocar em evidência. Coloca aí, evidência. Porque você está aqui Você tá aqui. atraindo Deus para a tua história. Aleluia! Atraindo Deus para a tua história. E o meu coração ficou até que descobriu que eu queria Ó, aí a conversa vai começar. Moisés, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu juro que se você não falar isso aqui, eu não vou chegar na parte do nome de Deus, que é melhor. Se você não decora com o que eu vou te dizer aqui. Moisés, eu quero que você volte no Egito, você vai ser o libertador, foi você que eu escolhi e é você que eu quero lá. Aí Moisés vai dizer assim: tem um probleminha. E o probleminha é com o meu passado. Eu não era flor que se cheirava não, viu? Eu não sei quem é que está falando no meio da sarça, mas deixa eu te explicar um negócio. Aonde você está me mandando ir, tem um pessoal lá que não gosta muito de mim, não. Lá eu já matei gente. Lá eu era meio complicado. Eu saí de lá fugindo. Glória a Deus! Não é bom, não. Eu acho que você está falando da pessoa errada. Moisés passou 40 anos no deserto achando que estava esquecido. Só trabalhando. E Deus também estava no deserto do outro lado. Mas sabe o que Deus estava fazendo? Você quer saber? Sim. Eu vou te dizer o que Deus respondeu para Moisés. Moisés, eu quero que você vá para o Egito. Não posso. Lá eu tenho inimigo.
Olha a resposta de Deus. Moisés, você tem o quê? Inimigo. Enquanto você estava trabalhando, eu também estava. Fica tranquilo, porque os teus inimigos eu já sepultei no deserto. Pode ir pro Egito, porque eu estou liberando o teu passado. Glória a Deus. Eu vou te explicar com uma palavra só o que é isso, tá bom? Porque quem mata merece ser preso. É o natural, não é? É regra. Claro que tem as suas exceções, mas estou falando via de regra. Quem saiu fugindo quando voltar vai precisar da explicação, não vai? Isso é o que a pessoa merece. E o que ela não merece? Sabe qual é o sinônimo disso? Ah não, vocês já escutaram essa palavra milhões de vezes. É o quê? Graça. É o quê? Graça. Moisés, eu vou te dar um favor que você não merece, mas eu vou liberar o teu passado. Eu preciso liberar essa palavra para a tua história. Hoje, Deus está te liberando do teu passado. Porque há um futuro para você. Não, eu quero que você entenda o que eu estou dizendo. Deus está mudando a história do teu passado. Porque há um futuro de você. Aleluia. A promessa de Deus para a tua história vai se cumprir. Queiram os teus inimigos ou não. E se eles não quiserem, Deus sepulta eles no Caímos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Escuta o que eu vou dizer para a gente terminar. Mas aí vai dizer, como é que é? Já está todo mundo sepultado. Eu fiz um cemitério no deserto para poder te liberar. Ele diz, bom, nessa condição eu vou, mas tem o seguinte. Eu só queria que o senhor me respondesse uma coisa. Fala, Moisés. Qual é o teu nome? Eu sou o que sou. Moisés, já que você quer saber o meu nome, eu vou fazer um trocadilho para você entender. E isso aqui eu faço questão de traduzir para você. Ao pé da letra. Eu sei que você leu aí comigo, está escrito assim, eu sou o que sou. Mas isso é um trocadilho hebraico e para escrever de outra forma, precisaria de uma nota muito extensa. É por isso que não se colocou dessa forma. Não é que a Bíblia está errada, é que tem coisas que você precisa entender que quem está lendo não vai ter quem explique. Entendeu? Exatamente por isso. Mas como eu estou aqui te explicando, eu vou fazer a tradução palavra por palavra. Deus vai dar uma resposta e vai dizer assim, ó. Ele vai dizer, Vaiomer Elohim El Moshe, e Deus disse para Moisés, Ani Erie Asher Erie. Eu fico imaginando Moisés ouvindo isso, que é o que você vai ouvir agora. Você quer um nome? Quero. Nome é uma profecia. Profecia eu já te falei. Só que não dá para ter uma profecia com o Senhor das profecias. Então ele vai responder para Moisés, Ani Erie Asher Erie. Em português, literal, era Deus dizendo para Moisés assim, ó, eu sou o que você precisar e o que você desejar que eu seja. Vai me limitar, não vai dar certo, mas é você o que você precisar. A hora que você precisar de uma refrigeração, eu vou colocar a nuvem no deserto. A hora que você precisar de aquecedor, eu vou ser uma coluna de fogo. A hora que você precisar de comida, eu vou ser o melhor delivery da história e vou mandar maná. A hora que você precisar de um alfaiate, eu vou fazer a roupa crescer.
é pecado ter dinheiro, pecado é amar o dinheiro. Mas às vezes você deseja que Deus seja isso, eu te entendo. Mas o que tu precisa é que Deus seja um pai. E às vezes você precisa que Deus seja aquele pai que vai colocar o dedo no seu rosto, vai te colocar de castigo e vai dizer: não vou deixar você sair. Às vezes você precisa que Deus seja um pai que você quer que Deus te mata, te massacre, porque você está acostumado com isso. E aí para você, às vezes, Deus vai ser um pai que vai te pegar no colo e vai dizer assim: eu entendo que você fez besteira, mas vem cá que eu vou te abraçar. Porque Ele sabe exatamente aquilo que a gente precisa. Essa noite Deus te trouxe aqui para te falar a mesma coisa que Ele falou para Moisés. Só que eu preciso terminar com você isso aqui de uma maneira diferente. Porque o tempo todo alguém estava tentando descobrir um nome, não é? Sim. Sim ou não? Sim. Então o povo tinha um código. Outro dia eu venho aqui e falo sobre o código de redenção, mas eu preciso te explicar isso aqui. Existia uma nomenclatura de Deus que tinha 4 letras. Quantas letras? 4. Isso aqui é conhecido como tetragrama sagrado. O nome de Deus impronunciável. Essas 4 letras em hebraico são Yod, Re, Vav e Re. Em português, no nosso alfabeto em português seria Y, H, W, H. É a palavra que deu origem à expressão Yahvé, ou Yahvé, como se fala. Está aqui o código. Esse código, Deus deu a Abraão, que ensinou para Isaac, que deu para Jacó, que entregou para José, que José deixou no Egito, que Deus entregou para Moisés na sarça. Quando Moisés chegou no Egito, o código bateu. O código que estava na mão dos escravos com o código que Moisés tinha. Ele é o libertador. Então Israel já sabia que todas as vezes que o código com as 4 letras aparecerem, é sinal de que Deus desceu na terra para apagar o passado, libertar o cativo e determinar o futuro. Só por aqui já é bênção, não é? Mas eu vou te explicar onde é que aparece isso aqui para eu entregar o microfone. Quer saber? Hoje em dia lá embaixo é uma rodoviária em Israel. E da rodoviária que tem em Israel hoje, você olha para um monte chamado Gólgota. Lembrou desse nome já? Lembrou, né? Sim. Lá no Gólgota, uma morte romana, morte por crucificação não é morte judaica, é morte romana. Israel nunca matou ninguém crucificado, sempre matava apedrejado. A execução por cruz era comandada pelos romanos. Então eram eles que preparavam todo o mecanismo. Prepararam tudo, foram crucificar um homem chamado Jesus. Você já ouviu falar dele? Já ouviu? Glória a Deus. Só que no meio da crucificação você já percebeu que na cruz dele fizeram uma placa. Uma placa que estava escrita em grego, em latim e em hebraico, mas quem escreveram foram os romanos. E os romanos tinham o costume de escrever com a primeira letra maiúscula. A primeira letra de cada palavra. Então numa frase, cada palavra, a primeira letra era maiúscula. Então quem está olhando de baixo para cima, quando lê uma placa escrita, vai ver umas letras grandes e outras pequenas. Quais são as letras que você vai ver primeiro? As grandes, as maiúsculas. Quando os sacerdotes chegam e olham, eles saem correndo e vão para um homem chamado Pilatos, que é governador, e fazem um pedido para ele: troca a placa. Pilatos disse assim: estão me pedindo para trocar uma placa. O homem não tinha nada. Vocês quiseram que crucificasse. Eu tenho papel para vocês, mas disse que o homem era inocente. Pelas leis romanas são inocentes. Vocês estão dizendo que ele é culpado. Já coloquei ele na cruz. Agora vocês estão me pedindo para trocar a
O que está escrito, ninguém vai mudar. É que não dava para mudar. Eu vou te explicar por quê. Porque tu lembra do código? Sim. Todo mundo queria saber um nome, e Moisés também queria, mas não era hora de ser revelado. Então Moisés ficou com o que Deus disse e ficou com um código. Lembra do código? Quantas letras ele tinha? Iod, Re, Vav, Re, Y, H, W, H. Aí na crucificação, quando olharam para a placa, não importa o que estava escrito em grego, muito menos o que estava escrito em latim. O que importa era o que estava escrito em hebraico. Porque em hebraico está escrito uma frase. E a frase é assim, ó. Eu vou falar a frase, você já vai pegar e você vai entender. A frase está escrito, as primeiras letras são maiúsculas. Então quem está olhando só está vendo as primeiras. Ok? Certo. Lá está escrito assim, ó. Yeshua com Iod, com Y. Ranotzri com Re, com H. Vemeler com Vav, com W. Rayehudim com Re, com H. Então quem está lá de baixo, a frase inteira é Yeshua Ranotzri Vemeler Rayehudim. Mas quem está olhando lá de baixo está vendo Y, H, W, H. Está vendo Yod, Re, Vav, Re. Quem olha lá de baixo está vendo um código. Mas quem vê o código já sabe. É um nome que Deus queria dar para Abraão, para Isaac, para Jacó, para José, que Moisés não descobriu. E você já leu também, porque ela está escrito assim, ó. Shem Me'al Shem. Sobre todo nome é o seu, porque a esse nome todo joelho se dobrará e toda língua terá que confessar que ele é rei, que ele é... E é por causa desse nome que ele pode ser tudo aquilo que você precisa. Glória a E tudo aquilo Deus. que você deseja. Aleluia. Você já sabe de quem que eu estou falando, não sabe? Então eu vou te dar um tempinho aqui, tá bom? Para você começar falando para ele o que você precisa que ele seja para você. À medida que você for falando o que você precisa, ele vai tomar conta dessa casa. E depois que ele for o que você precisa, ele vai ser o que você deseja. Adonai se manifestará. O que você precisa hoje? O que você precisa hoje? É Deus